dia a todos e todas, né? Eu tenho um enorme prazer de apresentar a queridíssima Cristiane Dias Pereira, né? Que ela é advogada e engenheira também, e ela está terminando, né, Cris, o doutorado na Alemanha sobre gestão de resíduos, e ela é coordenadora do projeto Proteger, né? Ela representa a Universidade de Braunschweig, na Alemanha. Ela faz essa ponte entre a universidade e a rede de universidades que faz parte do Proteger, né? Então, o Proteger ele discute o ensino e a importância da gestão de resíduos, né, nas mudanças climáticas. E a Cristiane vai apresentar para a gente a tecnologia de CDR, né, combustíveis derivados de combustíveis derivados de resíduos, né, que está sendo bastante disseminada, né? Vamos dizer, está entrando no Brasil essa tecnologia com uma força bem maior do que outras tecnologias, né? Haja vista que foi implementado já no estado de São Paulo e também no estado de Pernambuco. Então, a Cristiane vai contar para a gente as vantagens, desvantagens, né? Como é a tecnologia. E, como eu falei, essa aula faz parte da divulgação, né, do Proteger, né, do interesse do Proteger em divulgar essas tecnologias, né, que tem redução de emissões, tá? Sejam muito bem-vindos. Cris, é com você, né? Vou ficar aqui só anotando. Bom, então vamos lá. Eu quero agradeço a professora Ana sobre essa introdução, e eu sou coordenadora das atividades da Universidade Técnica de Braunschweig, no Brasil, e por isso que a gente está atuando juntamente ao Proteger. Nós temos, essa universidade foi a primeira universidade tecnológica da Alemanha, ela foi fundada em 1745. Nós temos um orçamento na ordem de 380 milhões, onde quase 30% a sua origem é de terceiros interessados no desenvolvimento de pesquisa aplicada e básica. Nós temos quase que 19 mil estudantes, sendo que quase 20% são estrangeiros e 40% mulheres. E a gente atua internacionalmente, a Universidade Técnica de Braunschweig, com 330 cooperações internacionais e ainda com 50 centros de pesquisa, em 50 países. Bom, a Rede Proteger, que a professora Ana comentou, ela é formada por 12 instituições de excelência, distribuídas em todas as regiões geográficas do Brasil, e vocês podem ter acesso a todo o material desenvolvido no próprio site do Proteger, mas também no site do Teach for Waste, que é um site desenvolvido pela própria Universidade de Braunschweig, onde vocês têm acesso a material muito com uma capacidade de avaliação bastante voltado para a pós-graduação. E no site do Proteger existem outros materiais disponíveis que vocês podem acessar também. No âmbito da nossa apresentação, a gente vai falar sobre a gestão sustentável de resíduos, o setor cimenteiro, o que significa o coprocessamento e o próprio CDR, quais são as potencialidades de mercado dessa tecnologia. Nós vamos falar quais são as tecnologias que geram efetivamente CDR e vamos fechar com considerações finais. Então, a gente vai iniciar agora com a gestão sustentável de resíduos sólidos urbanos. Primeiramente, o que significa, em termos de emissões, a gestão de resíduos urbanos no Brasil? A gente tem uma quantificação que, no último inventário nacional, aporta que 5% da geração de emissões de gases de efeito estufa são oriundas do setor de resíduos. Mas não esqueçam que o setor de resíduos significa não só os resíduos, mas também o sistema de esgotamento sanitário.
nós entendemos que esse impacto é muito maior do que 5%. Então, a gente tem uma previsão na ordem de 8 a 12% em termos em países em desenvolvimento, mas existe esse estudo que vocês estão vendo ali na tela, que é um estudo do governo alemão, que determina que entre 10% e 15% das emissões antrópicas são efetivamente oriundas da gestão de resíduos. E existem algumas correlações entre emissões da Turquia, da Tunísia e do México, que vocês podem estar observando, que estão quase que englobadas nesse valor. Bom, mas por que a gente está trabalhando essa aula de combustível derivado de resíduos? Principalmente porque a justificativa para esse tipo de valorização é que existe um incremento no preço da energia, que esse impacto pode ser mitigado através do advento dessa fonte de energia alternativa. Com isso, você consegue reduzir impactos ambientais e atender a compromissos societários. Geralmente, esses compromissos essas empresas são internacionais, são holdings, e a gente acaba trabalhando com compromissos, inclusive, a nível global. Vale observar, antes que a gente entre na discussão de combustível derivado de resíduos, que essa é uma prática que ela acontece mesmo que a reciclagem de materiais, seja secos ou orgânicos, seja fortalecida. Isso quer dizer que tanto a reciclagem de materiais quanto a recuperação energética, elas são entendidas como atividades complementares. Então, não há uma disputa entre essas estratégias de valorização de resíduos. Na verdade, uma complementa a falta de eficiência da outra. Então, a gente tem que ter bastante preocupação nesse sentido de não vislumbrar uma valorização só da reciclagem de materiais, quando a gente também precisa retratar a recuperação energética. Por quê? Porque quanto mais a gente combina essas duas formas de intervenção tecnológica, a gente consegue uma menor disposição de rejeitos no aterro. E desse jeito, um maior desvio de massa dos aterros. E essa é a nossa intenção, aterrar apenas aqueles resíduos que não são passíveis de valorização. Isso é o que está definido na Lei 12.305 de 2010, quando define o que são rejeitos. Então, a gente precisa ter essa compreensão do entendimento de que tanto a reciclagem de materiais quanto a recuperação energética são intervenções complementares e elas não competem entre si. No caso das metas firmadas para a União Europeia para 2030, a gente tem ali uma limitação de aterramento de rejeitos na ordem de 10%. Isso ainda não foi atendido. Por quê? Porque a gente tem toda uma progressividade das tecnologias de valorização, tanto da reciclagem quanto da recuperação energética. Essa meta que induz ao entendimento que apenas 10% dos materiais serão efetivamente aterrados, significa que esses 10% não terão frações orgânicas ainda em atividade biológica natural, e as frações secas com potencial de recuperação energética terão sido aproveitadas. Então, por isso que a gente chega nesse nível de 10% de aterramento. O que a gente tem, e eu comento nessa lâmina, é que já
27% dos materiais são recuperados energeticamente na Europa. Recuperados energeticamente significa a partir de plantas de incineração, plantas de força específicas para resíduos selecionados e também o coprocessamento, que é o que a gente vai tratar nessa aula. Vocês podem vislumbrar nessa lâmina que o impacto da redução das emissões na Alemanha, a partir da introdução bastante reforçada da valorização de resíduos, é imenso e assume quase que um valor mais do que 70%. E a gente também verifica que 4,4% da energia primária da Alemanha ela é oriunda da recuperação energética dos materiais. Isso só aconteceu porque em 2005 nenhum aterro poderia acontecer para resíduos de origem in natura e resíduos com potencial calorífico elevado. Bom, aqui vocês podem verificar o que representa o coprocessamento de resíduos na Alemanha. Então, a gente tem ali um valor de 3,6 milhões de toneladas por ano, sendo que 63% é oriundo de resíduos de origem domiciliar. A gente percebe que, mesmo na Alemanha, que é que tem o maior potencial de reciclagem da União Europeia, mesmo assim, a recuperação energética é forte. E ela acontece, como eu já comentei, de forma complementar. Por isso que todos esses procedimentos que estão listados aí nessa lâmina são em decorrência de uma gestão integrada dos resíduos urbanos, seja por advento da incineração, seja por advento de tratamentos biológicos, seja por advento de tecnologias de coprocessamento. Então, a gente não pode pensar numa gestão de resíduos só voltada para uma tecnologia em si, e sim que todas elas têm espaço para acontecer em decorrência da própria viabilidade econômico-financeira e tecnológica das tecnologias. Aqui vocês verificam que existe uma série de tecnologias que podem ser identificadas como tecnologias para tecnologias para recuperação energética, que vai desde plantas de força de CDR, perpassa o coprocessamento no setor de cimento, a geração de biogás através de plantas de biodigestão, o próprio aproveitamento energeticamente desse material através de incineradores de massa bruta. Agora a gente vai adentrar os aspectos do setor de cimento. Bom, no Brasil nós temos 24 grupos produtores, 100 fábricas, que produziram até 2018 53 milhões de toneladas de cimento. Verificando esse valor até 2020, a gente já tem 56,6 milhões de toneladas de cimento sendo produzidas. Então, nós tivemos uma retração da geração de cimento em decorrência do próprio desenvolvimento econômico, e agora a gente está retomando essa produção. Então, nós estamos atualmente com quase 56,7 milhões de toneladas sendo produzidas, mas com uma capacidade instalada de 100 milhões de toneladas por ano. Isso significa que boa parte com o advento desse incremento econômico,
a gente vai conseguir também melhorar as condições de substituição de fonte energética. Hoje em dia, são 61 fábricas que têm potencial de substituição de fonte energética, sendo que 38 fornos estão licenciados exatamente para o coprocessamento. Coprocessamento não apenas de resíduos de origem comercial e industrial, mas também coprocessamento de resíduos domiciliares. Bom, então a gente teve ali uma retração de mercado significativa em decorrência da própria retração econômica, mas nós estamos numa fase de crescimento dessa demanda e a gente entende que isso vai acabar sendo retomado em alguns anos e nós conseguiremos, então, trabalhar de forma mais efetiva essa substituição energética. Mas por que essa substituição de fontes energéticas é importante? Primeiramente, porque o preço do cimento ele aumentou nos últimos 15 anos em quase 30%. Também a gente teve um incremento nesse período do petcock, que é a fonte de energia principal do setor, em mais do que 400%. Isso significa que a substituição energética, ela não só se justifica economicamente, mas também ambientalmente. Ambientalmente por quê? Porque toda essa associação, essas instituições e empresas comprometidas com essa discussão, elas firmaram medidas de mitigação de gases de efeito estufa que estão aí previstas nessa lâmina. E isso significa que a gente pode, quando da substituição da fonte energética, tanto melhorar as condições econômicas dessa planta, quanto as condições ambientais, principalmente frente aos seus societários. Existe um roadmap tecnológico do setor de cimento que foi elaborado pela própria Associação Brasileira de Cimento Portland, que ela define que esse incremento da substituição de fontes energéticas, ela pode acontecer na ordem de essa substituição pode acontecer na ordem de 35% em 2030, 45% em 2040 e 55% em 2050. E esses valores estão baseados não apenas no emprego dos resíduos sólidos urbanos, mas também do advento de lodos de estação de tratamento de efluentes. A gente vai trabalhar agora o aspecto do coprocessamento, que está diretamente relacionado com a própria discussão do CDR. Primeiramente, a recuperação energética, ela se posiciona na hierarquia de procedimentos de uma forma complementar e posterior à própria reciclagem de materiais. Isso significa o quê? Que a gente precisa reciclar tudo que for possível de ser reciclado e o que sobrar, esses resíduos que sobraram, poderão ser submetidos à recuperação energética, seja na forma de incineração, seja na forma de coprocessamento ou através daquelas alternativas tecnológicas, como a gaseificação e a pirólise. Então, eu trouxe essa lâmina para vocês entenderem que a reciclagem ela é sempre posicionada num patamar superior à recuperação energética. Então, tudo que não pode ser reciclado poderá ser sujeito à recuperação energética. E a partir daí, tudo que sobrar, os rejeitos, estes serão submetidos ao aterramento. Então, é importante que vocês entendam esse aspecto da hierarquia de valorização de resíduos,
porque ele está presente no artigo 9º da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, a reciclagem, ela tem sempre prioridade à recuperação energética. Bom, e como é esse mercado da recuperação energética na forma de coprocessamento? A gente identifica que tanto a Europa, os Estados Unidos e o Japão já demandam essas tecnologias há 50 anos. Então, não é nenhum tipo de tecnologia alternativa, nova, é uma tecnologia, inclusive, considerada consolidada. Nós temos que, na União Europeia, a recuperação energética representa 35% do consumo total de energéticos. E no Brasil, a gente iniciou essas discussões na década de 90, principalmente alavancadas pelas regiões sul e sudeste do Brasil. Entretanto, algumas normativas trouxeram a possibilidade de consolidação desse tipo de tecnologia que a gente vai comentar um pouquinho depois. Esse depois é agora. Por quê? Porque algumas normativas de âmbito federal, tanto o CONAMA quanto a BNT, elas trazem a regularização desse mercado através desse CONAMA 499, que foi editado em 2020, a própria BNT-NBR 16849, de recuperação energética, e tudo isso consolidado pela Portaria Interministerial 274 de 2019, que define de que forma eu posso recuperar energeticamente os meus resíduos. E ali você tem o coprocessamento como uma das possibilidades dessa intervenção. E por que os fornos de cimento garantem condições adequadas para a valorização desses resíduos? Primeiramente, porque eles têm altas temperaturas e o período de residência também é longo dos materiais. Existe uma elevada turbulência dos gases, o ambiente ele é alcalino e oxidante, a estabilidade ela é identificada como térmica, ela utiliza tecnologias e instalações já existentes e garantem a destruição total, sem geração de novos resíduos. De qualquer forma, essa questão da destruição total está diretamente relacionada com o potencial de geração de cinzas. É lógico que se a gente tiver uma geração de cinzas um pouco mais elevada, na ordem de 20%, a gente precisa sim de um instrumento de disposição final dessas cinzas. Mas o impacto ambiental das cinzas é efetivamente menor do que o impacto ambiental dos resíduos in natura. Bom, e por que os fornos de cimento são interessantes para a recuperação energética? Primeiramente, porque o teor de aquecimento, os fornos de cimento podem chegar até 2.000 graus Celsius. E com isso a gente consegue uma destruição térmica bastante ampla desses resíduos que foram submetidos a esse aproveitamento energético. E conseguindo aproveitar energeticamente essas frações, a gente substitui o emprego de coque de petróleo, de óleo, combustível e até mesmo do carvão mineral. E um ponto a não ser esquecido é que esse tipo de intervenção garante eliminar os resíduos nos fornos de cimento sem gerar novos passivos ambientais. Ou seja, o aterramento
ele tem um prognóstico de estabilização biológica de na ordem 30 anos, que pode chegar, inclusive, a 100 anos. Então, quando a gente consegue combinar o aproveitamento energético com esse encurtamento do impacto ambiental das frações, acaba demonstrando que o coprocessamento é extremamente pertinente, porque a gente não gera passivos ambientais a partir do coprocessamento. Bom, em 2019, nós atingimos quase 1,5 milhões de toneladas de resíduos coprocessados. E quais são as vantagens desse coprocessamento? Preservar, logicamente, os recursos naturais, reduzir as emissões de gases que acabam causando o efeito estufa. Nós diminuímos o passivo ambiental nos aterros sanitários e garantimos o crescimento de tecnologias que são mais adequadas para a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos. No que diz respeito ao impacto social, se consegue gerar empregos diretos e indiretos e contribuir para a erradicação dos lixões e a própria melhoria da saúde pública. Em relação aos impactos econômicos, a gente tem o incremento da vida útil dos aterros sanitários e redução dos custos relacionados à energia térmica nessas plantas de coprocessamento, nas plantas cimenteiras. E quais são os materiais utilizados para isso? A gente tem ali uma amplitude de materiais que podem ser utilizados e, no nosso caso específico, a gente vai estar tratando dos resíduos domiciliares gerados. Mas vocês podem perceber nessa lâmina que a gente vai muito além disso. A gente também trata de biomassas de origem da agricultura, a gente trata de pneus e outros materiais, outros resíduos líquidos que precisam ser transformados em um blending para poder serem submetidos ao coprocessamento. Isso quer dizer que o coprocessamento ele é bastante amplo no que diz respeito aos materiais que podem ser submetidos a ele. E aqui vocês percebem que no âmbito da fonte de energia para a produção de cimento na Alemanha, nós tivemos o coprocessamento a partir dos resíduos domiciliares teve uma representação significativa. Mas a gente também tem o coprocessamento a partir dos resíduos comerciais e o coprocessamento dos resíduos a partir da origem industrial. De qualquer forma, no caso da Alemanha, existe uma participação que representa 5,5% da geração de resíduos, onde esses materiais são encaminhados para coprocessamento, mas efetivamente poderia ser atingido 8,5% de impacto desses materiais no âmbito da gestão geral de resíduos. Agora a gente vai tratar dos combustíveis e derivados de resíduos. O que são eles? Combustível derivado de resíduo, ele pode ser originado tanto da fração grossa quanto da fração fina. Isso, obviamente, retrata o impacto no próprio poder calorífico dos materiais e do esforço de gerar combustíveis, por exemplo, entre as frações grossas e as frações finas. Em relação aos combustíveis derivados resíduos, a gente tem que entender que uma parte pode ser aplicada, aquela fração mais grossa, pode ser aplicada nos calcinadores. E outra parte pode ser aplicada nos próprios fornos de
queima do cimento, para preparo do cimento. Independentemente disso, a gente precisa avaliar no que diz respeito aos requisitos de qualidade, o poder calorífico, a concentração de cloro, de umidade e de geração de cinzas, o próprio formato, tamanho e distribuição dessas partículas, a combustibilidade e a ignição dessas frações, a concentração de materiais contaminantes e, sobretudo, a presença de metais pesados. Tudo isso, todos esses requisitos vão definir aonde e como os combustíveis derivados de resíduos podem ser empregados. Bom, a gente define aqui 3 tipos de combustíveis derivados de resíduos, onde o primeiro, que é esse High Calorific Fraction, pode ser empregado de forma direta na câmara de combustão. A gente tem também o Residue Derived Fuel, que pode ser empregado no calcinador, e o Solid Recovered Fuel, que são encaminhados diretamente para os fornos da planta. Então, cada um tem uma especificidade para o seu emprego. E nessa figura, vocês percebem que essa especificidade do emprego está distribuída em toda a planta de geração de cimento. Então, a gente tem ali os fornos, o calcinador, o pré-calcinador. Então, a gente precisa ter um pouco de sensibilidade para entender que não todo combustível derivado de resíduos pode ser introduzido no forno. Então, para isso, a gente precisa entender quais são as diferenças e elas estão aqui medidas nessa lâmina anterior. Isso significa o quê? Que a própria correlação entre o que é efetivamente combustível derivado de resíduos e o que é biomassa está distribuída nessa pizza. Então, a gente tem ali, a depender do tipo de emprego, uma aplicabilidade ou não dos combustíveis derivados de resíduos. Isso está diretamente relacionado com a gravimetria da composição de resíduos. Ou seja, quando eu trabalho as frações bem grossas, maiores do que 120, 100 milímetros e 80 milímetros, a gente tem ali quase que uma preferência para esses resíduos alternativos. Quando eu começo a trabalhar as frações abaixo de 60 milímetros, eu já tenho ali uma restrição. E quando eu falo das frações bem finas, eu já estou falando abaixo de 20 milímetros de frações que são biodegradáveis, que poderiam sim efetivamente ser trabalhadas como combustíveis alternativos, mas para isso vão demandar intervenções biológicas na forma de biossecagem, que a gente vai tratar posteriormente. Aqui vocês percebem a presença dos combustíveis derivados de resíduos associada à presença da própria biomassa. Independentemente de onde você vá aplicar esses combustíveis derivados de resíduos, existem alguns requisitos de qualidade que precisam ser atendidos, como vocês observam nessa lâmina. E também relacionados aos parâmetros de emissão. Então, a gente tem ali alguns tipos de metais pesados, inclusive, e eles acabam orientando
essa avaliação das emissões nas plantas de coprocessamento. Em relação à potencialidade de mercado. Bom, inicialmente, a gente precisa entender que falar de potencialidade de mercado não é simplesmente falar do mercado de resíduos. Nós temos metas de valorização, nós temos uma hierarquização de procedimentos no artigo 9º da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e nós temos alguns interesses de mercado no que diz respeito ao setor de resíduos, que é o advento de contratos de longo prazo. Quando a gente verifica o mercado de cimento, existe ali um alto consumo de energia, a preços, quando o câmbio não está favorável, exorbitantes, que justificariam o advento dessa fonte energética alternativa, e também alguns compromissos que o setor cimenteiro firmou com o seu próprio corpo societário. E isso significa, quando a gente combina os dois setores, que a gente garante a substituição da fonte energética. Em relatório realizado durante a elaboração do Plan SABIT 2019, existe lá um caderno temático identificado como recuperação energética de materiais, onde vocês podem ter acesso. A gente fez um levantamento no que diz respeito ao potencial conservador desse mercado, o potencial realista, o potencial desafiador, que é o incremento da substituição de fontes energéticas, que a gente chama de potencial de ambição. E ali vocês percebem que, no máximo, a gente consegue a substituição de 4 milhões de toneladas de CDR, quando estas são geradas a partir de 10,5 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Isso quer dizer que esse é o máximo que nós conseguiríamos atender no âmbito do mercado brasileiro. E esse material que foi avaliado dentro das 5 regiões geográficas do Brasil, a gente tem que 50% dos 25 nichos de mercado que tem reaproveitamento energético evidenciado estão localizados em áreas de lixão e aterro controlado. Mas, de qualquer forma, independentemente dessa vontade de substituir energeticamente essas frações, a gente precisa entender qual é o potencial de geração de receita quando eu substituo essas frações. E aqui vocês têm um cálculo resumido desse potencial de geração de receita que chega ao valor de base na ordem de R$ 140 por tonelada. Ou seja, eu preciso entender que a minha geração de energia, de fonte energética alternativa, ela precisa ter uma correlação com o impacto energético, por exemplo, do coque de petróleo. E por isso a gente chega nesse valor, de R$ 140 por tonelada. Vale observar que a planta de geração de CDR em Pernambuco, ela já trabalha com valor de R$ 132 por tonelada. Então, o mercado está buscando se adaptar a essa potencialidade de substituição energética. Vale observar que não é apenas uma discussão relacionada ao potencial de geração de energia, mas também a própria qualidade do CDR. Então, eu preciso ter, dentro
das minhas análises também essa verificação. No âmbito do mercado existente do estado de São Paulo, a gente tem ali que existem algumas plantas bastante representativas, como, por exemplo, a planta de Paulínia, que está buscando licenciamento para 1.000 toneladas por dia. Existe também a planta de Caieiras e outras plantas que estão sendo licenciadas no estado de São Paulo. Mas no estado de Pernambuco, também tem essa planta de CDR implementada, licenciada, com capacidade de operação de 800 toneladas por dia. Vamos falar agora do que pode ser esse CDR. Bom, por que existir uma adequação tecnológica para a geração de CDR? Primeiramente, porque eu preciso garantir que há um aumento do poder calorífico. Eu preciso garantir que essas frações orgânicas estarão afastadas ou cedidas para um tratamento biológico na forma de biossecagem, um tratamento aerado. E toda essa intervenção mecânica, ela visa reduzir impurezas, afastar contaminantes como metais pesados e, fundamentalmente, reduzir contaminantes como a presença de cloro, que podem estar presentes em resíduos que têm origem PVC. Aqui nessa lâmina, a gente tem algumas possibilidades de intervenção para a geração de combustível derivado de resíduos, seja ela de origem apenas mecânica ou combinada com intervenções mecânico-biológicas. A gente percebe que, de qualquer forma, a geração de combustíveis derivados de resíduos, ela precisa ser complementar a intervenções de reciclagem desses materiais, como eu já comentei no início da minha aula. Então, a gente não pode afastar a necessidade de reciclar as frações secas e orgânicas e tratar energeticamente aquelas frações que não puderam ser econômico-financeiramente submetidas a essas tecnologias. Então, quando se fala de uma planta de combustível derivado de resíduos, eu estou sempre falando de uma planta onde a intervenção anterior era na ordem de reciclagem dos materiais. E quando eu falo dessa planta, eu também tenho um desmembramento do seu alcance. Primeiramente, eu posso trabalhar apenas com as frações maiores do que 80 milímetros. E, com isso, existem algumas consequências. Por exemplo, o poder calorífico potencial superior é bastante elevado, existe baixa concentração de cloro, umidade e cinzas. O processamento ele pode ser exclusivamente mecânico, se consegue uma maior taxa de rejeito frente ao desvio dos aterros. Existe a possibilidade de complementar essa fração com resíduos de origem comercial e industrial não perigosos, e isso tem um maior potencial de mercado pela garantia da qualidade desses resíduos. Então, a gente tem ali uma operação, porque ela é fundamentalmente mecânica, de baixa complexidade. Isso implica em menor capex e opex relacionado à planta. Já existem experiências no Brasil com esta aplicabilidade, apenas da geração de CDR a partir das frações grossas. Contudo, uma desvantagem da tecnologia
é um menor desvio de massa dos aterros. Então, aqui vocês podem verificar que esse material ele é encaminhado primeiramente para reciclagem e o que sobrar é encaminhado para tratamento mecânico, que vai gerar tanto resíduos na forma de CDR, que efetivamente gerarão energia, substituirão a energia das plantas de cimento, ou os seus rejeitos serão encaminhados para aterramento. Uma outra modalidade é entender que essa fração integral dos resíduos pode ser trabalhada para a geração de combustível derivado de resíduos de CDR. Isso quer dizer que eu vou gerar um poder calorífico superior com duas classes. Eu vou ter uma maior concentração de cloro de umidade e cinzas derivadas dos resíduos orgânicos. O processo precisa ser necessariamente mecânico e biológico, e esse biológico representa uma biosecagem aerada. Existe uma menor taxa de rejeitos para os aterros, conseguindo inclusive a quase alcançar 70% de desvio. Pode haver uma mistura dos resíduos sólidos industriais e comerciais não perigosos. O potencial do preço de geração de CDR ele é inferior ao potencial das frações grossas. Existe sim uma alta complexidade na operação em decorrência do advento de tecnologias biológicas aeradas de biosecagem. E isso representa o maior custo de investimento e o maior custo de operação. Aqui vocês podem verificar o fluxo desse sistema. É lógico que sempre resguardando a reciclagem das frações secas e orgânicas, e o que sobrou é encaminhado para o tratamento mecânico, e assim a gente terá frações que serão destinadas ao aterramento, frações que serão destinadas como CDR e frações que serão destinadas também como CDR, mas na forma de biomassa. Bom, vamos entrar agora na questão de tratamento biológico aerado voltado para a biosecagem, ou seja, eu pretendo reduzir o teor de umidade de 50% a 65% para uma umidade inferior a 20%, que é a umidade que as empresas cimenteiras apresentam como uma umidade ideal. E dessa forma, existem uma série de tecnologias que serão trabalhadas ou discutidas para o advento dessa biomassa. Aqui vocês podem perceber algumas tecnologias onde a gente tem as geleiras envelopadas, as geleiras em pátio aberto, as geleiras em galpão. Todas elas apresentam uma diferença tecnológica que está relacionada com o próprio teor de aeração dessas massas. Ou seja, aquelas massas que eu consigo aerar de uma forma mais intensiva, ela terá um período de retenção inferior. As massas onde eu tenho uma atividade mais geral de aeração, ela terá um período de retenção superior e, consequentemente, um teor de umidade também superior. Aqui vocês percebem outras tecnologias. Nessa foto que está aqui na base da minha lâmina, ela representa um teor de umidade abaixo de 10%. Em relação a toda essa discussão, eu trouxe algumas considerações finais. Primeiramente, falar de coprocessamento não é falar de mass burning, não é falar de incineração de massa bruta.
Eu estou falando de uma atividade bastante específica, onde alguns setores têm requisitos de qualidade bem restritivos e apenas aqueles resíduos que conseguirem se adequar a esse teor de qualidade poderão ser identificados como coprocessamento. Um outro ponto importante é que quando eu falo de tecnologias mecânicas para a geração de CDR ou mecânico-biológicas para a geração de CDR em frações grossas e frações finas, eu estou falando de um payback que, sinceramente, é superior a 7 anos. No que diz respeito à rentabilidade, essas tecnologias trabalham com valores entre 10% e 12%. Existe, logicamente, um mercado concorrente que está relacionado com o mercado de energia e produção de celulose, que poderão também empregar esse CDR como fonte substitutiva de energia. É importante garantir, considerando os contratos municipais de geração de resíduos domiciliares, a continuidade do fornecimento. Então, dessa forma, considerando que os paybacks são superiores a 5 anos e que contratações na ordem do poder público até 5 anos são contratações básicas que não representam o advento de uma tecnologia diferenciada, a gente precisará trabalhar com contratações na forma de concessão, seja concessão administrativa, as PPPs, seja concessão de ordem comum. Então, não podemos pensar que esse mercado está restrito aos resíduos originados pelo domicílio, mas principalmente por resíduos de geração comercial e industrial também. Considerando que todas essas discussões são discussões frágeis e que precisam e que demandam capacidade técnica, a interação com as universidades se demonstra bastante pertinente. Vale entender que todas as plantas, tanto de tratamento mecânico como as plantas de tratamento mecânico biológico, elas estão relacionadas com algumas receitas. E essas receitas são oriundas tanto do que o município paga para garantir a destinação adequada dos resíduos, quanto o que o setor cimenteiro, por exemplo, poderá remunerar essa planta para poder captar esses resíduos como fontes alternativas de energia. Então, a gente está falando de duas entradas de receitas, seja pela contraprestação, em decorrência dessa prestação de serviços junto ao poder público, seja pelas receitas acessórias que podem ser geradas pela comercialização desse combustível derivado de resíduos junto ao setor privado. A potencialidade de emprego do CDR está relacionado com a própria infraestrutura de coprocessamento, ou seja, não tem por que eu trabalhar resíduos de origem orgânica na forma de biomassa, caso não haja um bypass dentro do complexo de cloro. Então, eu preciso ter bastante claro quais são as minhas restrições quando eu gero um tipo de resíduos e quando eu tenho um tipo de aproveitamento junto às cimenteiras. E é lógico, quando eu trabalho com processamento de resíduos derivados de resíduos, eu não estou só falando em propostas, em vantagens de mitigação de gases de efeito estufa, mas eu também estou falando da preservação de recursos primários e da geração de emprego e renda.
Então, por favor, apostem em escalonamento tecnológico, ou seja, eu começo com sistemas mais simples mecânicos e depois eu amplio a minha atuação para sistemas biológicos de origem aerada que acabam garantindo a produção de biomassa. Então, eu preciso aprender a operar os sistemas mais simples para depois me comprometer com sistemas mais complexos de origem biológica. Em todas essas avaliações e contratações, vocês não devem dispensar a performance tecnológica. Então, o fornecedor da tecnologia precisa demonstrar tanto o seu desempenho no âmbito da intervenção mecânica quanto da intervenção biológica. E isso vai garantir a segurança do processo contratado. E não esqueçam que esses fornecedores precisam demonstrar a sua expertise tecnológica e, fundamentalmente, que esses investimentos contemplem reinvestimento tecnológico, porque essas tecnologias não duram para sempre. Então, eu não tenho como garantir que uma peneira contratada no ano 0, ela vai ser a mesma peneira, da mesma forma, no ano 30. Então, essa readequação de reinvestimento precisa estar pensada. Aqui eu trouxe para vocês 2 links, caso quem tenha interesse, para poder baixar essa publicação da Universidade Técnica de Braunschweig. É uma publicação com mais de 700 páginas, bem complexa, mas que faz uma abordagem bastante pertinente sobre o implemento tecnológico. E aqui vocês têm meu e-mail e do professor Klaus, que é meu chefe, e diretor do Departamento de Gestão de Resíduos e Recursos Naturais. Bom, obrigada. Eu termino aqui a nossa apresentação.